Vamos atualizar nosso ambiente de desenvolvimento integrado, o Android Studio, para trabalhar aqui com SDK atualizada. E você deve se perguntar, professor, mas para que isso? Estou trabalhando aqui com SDK 34, para que eu preciso utilizar SDK 35 também? Baixar, vai só pesar mais minha máquina. Mas tudo tem um motivo, meu caro gafanhoto. Então, o seguinte, quem é que fala gafanhoto, hein? Eu acho que tem um professor, é o Gustavo Guanabara? Não sei. Será? Tem uma pessoa que chama, né? Chama a gente, né? Nós, alunos também. Enfim, fica o meu salve aí. Eu tenho certeza que alguém fala, eu não inventei isso. Bem, pessoal, então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por acompanhar estas aulas neste canal. Você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. E se você veio para cá através das notificações por estar inscrito, muito obrigado pelo seu apoio. Beleza? Bem, pessoal, então como eu estava falando, olha, um ponto importante a entender é que a existência das SDKs aqui no nosso projeto, perdão, a existência da SDK aqui no nosso projeto nos ajuda a ter o nosso ambiente de desenvolvimento mais rico no quesito de entrega de experiência de desenvolvimento. Também entrega também, por exemplo, customização, né? Otimiza o nosso aplicativo na hora que ele vai ser gerado, né? Por quê? Porque a IDE, como é que a IDE vai estar gerando, pessoal? Ó, vou abrir aqui um novo Activity e observemos, eu tenho aqui no meu ambiente de desenvolvimento apenas até a API 32, tá? E eu estou desenvolvendo na API mínima, porque a gente está vendo aqui, ó, API mínima 32. Ou seja, API 33, API 34, API 35, né? No caso, uma muito utilizada recentemente, a API 34, já tem a 35. Então, eu consigo, através dessa API mínima, dizer que a minha aplicação ela vai ter esses requisitos mínimos no desenvolvimento e a IDE vai nos entregar aqui todo o suporte durante esse desenvolvimento. Quem já programa com maior, já tem mais experiência nesse processo de desenvolvimento, sabe que quando a gente está ali programando numa API muito antiga e nós temos aquele problema de desenvolver uma funcionalidade nova, é comum que a aplicação venha ali e traga algumas mensagens dizendo de que um determinado método funciona, mas foi descontinuado a partir da API XYZ, por exemplo, né? API 34. Então, o que é que isso possibilita para você? Possibilita fazer uma identificação personalizada, né? E tomar uma decisão. Opa, é nessa SDK eu vou executar esse comando. É nessa outra SDK eu vou executar esse outro comando. Mas, então tem um problema muito grande, né? A gente tem uma SDK muito antiga, né? Mínima muito antiga. A gente consegue pegar uma grande quantidade de apps, mas a gente tem que se esforçar muito de manter nossa aplicação com vários desvios para situações que são diferentes para cada SDK. Porque pode ser que uma é descontinuada, em outra é continuada novamente, né? Bem, então por que eu estou falando tudo isso, né? Porque na primeira gravação, né, eu fiz uma primeira aula que não está sendo publicada, eu tive um problema na gravação e nela aparecia que esse meu ambiente de desenvolvimento apenas até a API 34, beleza? E nós sabemos, né, e tem até um vídeo aqui que eu fiz, né, o vídeo dessa gravação, eu vou mostrar pelo menos um trecho para vocês, em que eu trago esse e-mail bem aqui, ó, que é o e-mail que eu recebi em setembro de 2024, trazendo aqui informações de que o Android 15 de API 35 já estaria sendo disponibilizado para o desenvolvimento, ó, setembro de 2024. E eu percebi, eu acho que eu não tenho essa SDK ainda na minha máquina, e vocês vão ver aí no vídeo, tá? E o que é que acontece? Eu decidi instalar para que eu pudesse ter dentro do meu ambiente a experiência das orientações do ambiente de desenvolvimento integrado quanto às novidades da SDK 35, quanto a experiências modificadas
do, da API de SDK 35, para que eu pudesse ter durante a minha execução e testes, né, otimizações baseadas nessa SDK 35. Então, esses benefícios, se teu ambiente de desenvolvimento não está devidamente atualizado e não está com a SDK instalada, como que o teu ambiente vai saber como lidar com uma nova SDK se ela não conhece sobre essa nova SDK? Perfeito? Então, o nosso propósito dessa atualização é quanto a esses benefícios. Mesmo que eu não utilize como SDK mínima a SDK 35. Ela pode talvez ser minha SDK alvo, não tem problema, meu target, tá? Mas é importante acabar ajudando com que a IDE seja um parceiro melhor de desenvolvimento, tá? Mas bem, contextualizado isso, eu sei que se deixar, eu falo bastante. Eu vou reproduzir um trechinho do que eu consegui gravar na primeira aula que não está sendo disponibilizada, tá? E vou continuar aqui explanando o que é que foi feito no decorrer dessa aula que não vai ser apresentado aqui em vídeo. Vamos lá. Recebi esse e-mail aqui, né? Já faz um tempo, foi em setembro de 2024, falando aqui sobre o Android 15. Eu, tô trabalhando ainda com o Android 14. Então, por que que tá Android 15 aqui, né? A API, sei lá, tô na API 34, então deve ser a API 35. Então, abri aqui o meu Android Studio, e aqui um novo projeto, e ver, já tô podendo fazer aqui para o Android 15? Vamos verificar aqui, Next. E o que é que nós temos bem aqui, né? Android 34, API 34, Android 14. Cadê o Android de API 35, Android 15 que não está aparecendo para nós fazer? Então, vamos tentar atualizar esse SDK, tá? Essa SDK não tá legal. Vamos lá. Perfeito. Então aqui, né, eu já trago para vocês de que existia um problema, aliás, um problema não, né? Existia uma ausência da SDK 35 já disponível aí para fazer desenvolvimento, ou se quiser fazer já com a SDK mínima e alvo, SDK 35, você já pode fazer, né? Você precisa aí preparar o teu ambiente de desenvolvimento, tá? Então vamos vir para cá. A primeira coisa, né, que eu precisei fazer ali no ambiente, tá? Foi a primeira coisa que eu precisei, acho que pode ser feito em ordens diferentes também, mas eu vim aqui em ferramentas e tem um item aqui chamado SDK Manager, um gerenciador aqui de SDKs do nosso ambiente. Então cliquei nele bem aqui, não sei se está exibindo aí para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui no OBS, está pegando. Beleza, eu vi ali que está pegando. Então, ó, lá no vídeo, né, na gravação original, nós tínhamos o quê? O Android 15 aqui, ou não estava marcado, estava marcado de forma dependendo de atualizações. Então, estava ali com menos, se eu não me engano, e atualizei para fazer as atualizações. E quando eu fiz em aplicação e ok, todo um processo, para quem já desenvolve, né? Muitos de vocês já são experientes com o desenvolvimento, então já sabem que na hora que a gente seleciona novas SDKs ou remove, acontece um processo ali de download ou de desinstalação dessas SDKs que estão sendo instaladas ou desinstaladas. Então você vai ativar aí para garantir, vai aparecer a telinha de carregamento, né, de processamento, e isso vai acontecer de forma muito simples. Entretanto, depois de fazer isso, eu voltei aqui para a criação de um novo projeto e lá na listagem das SDKs eu continuei visualizando ainda apenas até SDK 34, não existia ainda até SDK 35. Então eu percebi que era necessário fazer atualização também do ambiente. Existe um item bem aqui, pessoal, que é e observem, eu também reiniciei, tá, o próprio Android Studio. Então eu precisei fazer a atualização do ambiente de desenvolvimento integrado. Aqui tem um item, ó, cheque por atualizações. Então ao clicar nele, ele vai fazer a verificação, vai fazer a verificação das atualizações. E essa verificação das atualizações vai nos dar acesso a um atalho que vai diretamente para o navegador. Ou seja, tudo que gera ali para você é um atalho, não gera uma instalação automática. Isso quer dizer
que se você quiser ir direto no site, baixar ali no site da mantenedora ali do Android Studio e baixar, né? ah, Você pode baixar e fazer a atualização que o resultado é absolutamente o mesmo, tá? Então, dois pontos, atualiza aí no teu SDK Manager, tá? SDK 35 e faz a atualização do teu ambiente de desenvolvimento integrado. Posterior ao fazer isso aí, né, você vai conseguir vir para cá, olha, novo projeto, e no caso vou criar aqui apenas de exemplo, né, sem activity, e criar. E o que é que nós temos bem aqui, né? A gente já consegue fazer, observa aí, ó, até a API 35, que é o Android 15, até então não estava disponível. Então, nesse exato momento, eu tenho algumas possibilidades para utilizar isso aí. Eu posso fazer um app que a SDK mínima é Android 35? Posso, tá? Só que eu vou ter uma porcentagem muito baixa de dispositivos com potencial a serem usuários aqui do app. Aliás, com a restrição, né? Nem potencial. Seria com a restrição de ser de fato usuário desse app, porque ele foi feito aqui com a SDK mínima 35. Posteriormente, vindo a SDK 36, e a gente já está com expectativas aí, tem um vídeo falando sobre essa novidade aí do Android 16. Então, posteriormente, também atenderia o Android 36. Mas observem o seguinte: se as novidades do Android 36 vierem com muitas restrições, muitas remoções e muitas adições, pode ser que, por mais que seja possível instalar no Android 16 posteriormente, mas se o meu app não tiver bem preparado para o Android 36, eu vou correr o risco de terem alguns erros, eu vou correr o risco de ter problemas de otimização, né? Então, esse é um primeiro ponto. Eu já consigo aqui tanto fazer na API alvo, como eu consigo fazer em APIs anteriores, que a minha IDE já tem conhecimento da existência de APIs superiores, incluindo a API 35. Ela tendo conhecimento das especificidades da API 35, ela vai poder fazer sugestões, correções do meu código, tratamentos que vão possibilitar a minha aplicação, né, o meu código, está pronto para trabalhar com aquela API. Então é interessante, independente que se eu use ela como SDK mínima ou não, né, eu posso usá-la também como SDK alvo. Tá? Um outro ponto também interessante é o seguinte: você ter todo esse conjunto de SDKs corretamente atualizado na tua máquina vai possibilitar que posteriormente nas solicitações do Android, aliás, nas solicitações da Google Play, né, no Play Console, que tiverem orientações de atualizações de SDKs alvo, tá? Porque ó, chega um período em que uma SDK muito antiga, né, vai parar de ser aceita lá na loja. Então, não sei se hoje com certeza 16 não é, tá? Mas quando não é aceita, quando tua aplicação já está sendo desenvolvida no ambiente atualizado e a tua aplicação já está implementando todas as práticas personalizadas de cada uma das APIs desse intervalo que ela está atuando, tá? Quando você precisar fazer a atualização da SDK alvo, SDK mínima, você vai ter muito mais facilidade para fazer isso. Por quê? Porque se a minha SDK mínima está implementando aqui ó, a 32, e agora eu tenho uma obrigatoriedade de mandar pelo menos da SDK 33, pessoal, isso é um exemplo, tá? Na SDK 33, se eu já tenho implementado corretamente todos esses intervalos, regras, adições personalizadas para cada uma dessas APIs dentro do escopo da minha aplicação, quando eu for mudar para 33, como SDK mínima, eu não vou ter, eu vou ter menos problema. Talvez eu ainda tenha algum, por quê? Porque existem coisas que estão implementadas aqui, da 32, que vão ficar inutilizadas, né? Eu não vou ter problema delas, eu não vou ter problema de ter que construir uma coisa nova para outros SDKs, mas essa aqui vão ficar inutilizadas. Vão ter escopos que elas não vão estar sendo utilizadas. Mas se eu já estou trabalhando com um algoritmo que trata com
com essas especificidades, no escopo de utilização do app, eu não vou ter problema, porque ela só vai estar sendo ignorada, né? Então, bem, eu espero que vocês tenham conseguido entender, tá? Ah, toda essa questão. Então, agora a gente está vendo, né, a API 35. Eu já falei, mas vale lembrar, também o ambiente ter conhecimento sobre essas especificidades também facilita na hora que a gente estiver fazendo teste na aplicação, criar máquinas virtuais, gerar pacotes, né? Que a gente possibilita que o ambiente possa fazer uma customização em cima daquele artefato que está sendo gerado. Perfeito? Bem, então é basicamente isso. Vamos vir para cá, tá? Aqui está o Build Gradle, né? A gente já viu, ó. Eu criei um projeto com a SDK mínima 35. A SDK alvo, obviamente, foi a 35 também, tá? Mas vocês podem perceber de que a minha SDK mínima poderia ser outra, tá? E eu ter a disponibilidade aqui na minha aplicação e conhecimento pela IDE das SDKs futuras pode possibilitar uma experiência melhor no meu desenvolvimento, tá?